As criptomoedas são um dos ativos mais valorizados para investimentos no atual momento do mercado. A proposta existente nos fundamentos das criptomoedas faz com que muitos se interessem por esses ativos. O preço do Bitcoin gerou grande representatividade nesse mercado com notícias e análises que apareceram na mídia. Porém, há uma dúvida bem comum a respeito dos preços das criptomoedas. Como que ocorre a formação de preço dos criptoativos e o que influencia a sua subida e a sua descida? Para descobrir, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque eu trouxe 3 fatores determinantes que influenciam diretamente no preço das criptomoedas. Então não saia daí. Roda a vinheta. Fala pessoal, eu sou o professor Aender Pereira, seu educador financeiro na área, trazendo mais um conteúdo de valor extremo. Vamos lá. Por que é importante ficar de olho no preço do Bitcoin? Todos os players que estão relacionados com criptomoedas, eles devem ficar atentos ao preço do Bitcoin. Mesmo que o Bitcoin exista independentemente do seu preço de mercado, ainda assim, o preço inevitavelmente acaba influenciando os participantes envolvidos de forma direta ou indireta. Veja como que o Bitcoin influencia cada player. Vamos falar primeiro dos traders. Certamente, o trader é o player que mais sofre influência do preço do Bitcoin. Porque o trader é aquele que especula com base no preço de um ativo, então é o maior interessado em comprar a preços baixos e vender a preços mais altos. Certamente, ele tem que ficar atento periodicamente a essa criptomoeda. E dependendo do seu perfil operacional, essa atenção pode ocorrer em segundos, minutos ou até mesmo em semanas. Agora vamos falar do holder. O holder tem um papel importante no mercado porque ele acredita no valor do criptoativo. O preço ele tem um papel secundário, mas de qualquer modo, um holder que possui Bitcoin em carteira, ele acredita que essa criptomoeda tende a se valorizar no futuro. Dessa maneira, o preço é importante não como fator principal, mas como um confirmador do valor ao longo prazo. Um holder não se preocupa com o preço do Bitcoin a curto prazo, mas ele se preocupa a longo prazo. E agora tem os mineradores. Mineradores, eles têm um alto custo de energia elétrica e materiais especializados, e eles são pagos por meio das recompensas do Bitcoin que eles recebem por sua atividade. Então o preço pode ser um incentivo à mineração, porque quanto maior o preço do Bitcoin, consequentemente maior a recompensa para os mineradores. E o trabalho dos mineradores ele é fundamental, porque eles é que mantêm a segurança da rede do Bitcoin como um todo, devido ao aumento do seu processamento. E é agora que eu vou te contar os 3 motivos pelos quais o preço do Bitcoin oscila tanto. Mas antes, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que ele tenha um maior alcance e ajude a informar um número cada vez maior de pessoas. Conto com seu apoio. Motivo número 1. Maior uso do Bitcoin como tecnologia e meio de troca. Assim como qualquer ativo, a credibilidade do mercado de criptomoedas afeta diretamente o preço do Bitcoin. Ou seja, se há maior uso da tecnologia, tanto para trading quanto para compra e venda de mercadorias, isso gera maior interesse pelo ativo e, consequentemente, vai influenciar no seu preço. Historicamente, vemos de maneira bem clara o quanto a credibilidade desse mercado aumentou ao longo do tempo. Nos primeiros anos, ainda era visto com uma certa desconfiança. Hoje, o Bitcoin é visto como uma alternativa às moedas fiduciárias, como o dólar e o real, por exemplo. O fato do Bitcoin possuir uma quantidade limite de 21 milhões ao máximo, ou seja, há uma escassez desse ativo, fez com que muitos apostassem nele como alternativa a moedas que sofrem pela inflação. Falando um pouquinho da segurança do blockchain, essa segurança gerada no conhecimento sobre a inviolabilidade da rede, ela veio com o tempo. Hoje, sabe-se que o Bitcoin ele faz parte de uma rede descentralizada em que todos podem contribuir. Porém, ninguém é único responsável por ela. Qualquer um pode contribuir para as melhorias no código da rede do Bitcoin. Porém, é um processo que leva tempo e é revisado por milhares de players da rede. Esses fatores eles geraram maior conhecimento nas redes, fazendo com que grandes empresas se vinculassem a essa criptomoeda e a aceitassem como pagamento. Ou seja, mais força para a credibilidade do mercado. O maior uso da rede
trouxe credibilidade consequentemente e afetou a procura pela criptomoeda, o que ocasionou o quê? O aumento do preço. Um indicador interessante de ser acompanhado nesse contexto é o hash rate. Esse indicador ele indica o comprometimento financeiro dos mineradores na rede. Se o preço do Bitcoin, por exemplo, cair no curto prazo e essa métrica se mantiver estável ou subir, é possível entender que os fundamentos seguem sólidos, ou seja, vale a pena seguir acreditando nessa tecnologia. Também, a confiança que implicou no aumento de preço, ela veio por meio de dois pontos extremamente importantes, que é o sistema de pagamentos e os custos transacionais. Dois pontos que trazem muita credibilidade ao Bitcoin é o sistema de pagamentos P2P, P2P, e os baixos custos de transação. Mas afinal, professor, o que é sistema de pagamentos P2P? Nesse modelo, não há intermediadores nas negociações. Agora, não confunda isso com as negociações que ocorrem no trade em exchanges. Aqui está sendo falado a respeito da troca do Bitcoin, que ocorre diretamente entre os participantes. Se alguém deseja comprar algo nesse sistema, é só transferir o Bitcoin para a carteira do vendedor. Ou seja, não tem necessidade nenhuma de haver intermediários. Conseguiu entender esse ponto? O fato de não haver intermediários facilita para que os custos sejam mais baixos. Para realizar uma remessa internacional no modelo tradicional, por exemplo, certamente os custos são altos. Com o Bitcoin, é possível encaminhar esse ativo para qualquer lugar do mundo com custos bem baixos. E o interessante é que isso independe do volume transacionado. Não há um percentual cobrado por transação nesse sistema. E esses baixos custos e a facilidade de transação são tópicos que trouxeram ainda mais crédito ao Bitcoin. Segundo ponto, a entrada de investidores institucionais. Pessoal, a entrada de grandes investidores no mercado de criptomoedas é um forte fator que influencia o preço de forma muito significativa. Em qualquer mercado, a participação de institucionais implica que pessoas influentes em diversas áreas do mundo participem daquele mercado. Então, se um grande investidor está comprando Bitcoin, alguém de renome, por exemplo, Elon Musk, naturalmente isso tende a trazer uma procura por esse ativo. E com a procura, obviamente, o preço aumenta. É importante ficar atento ao que as grandes instituições e os grandes players do mercado financeiro estão falando a respeito do Bitcoin e das criptomoedas. No curto prazo, isso pode, em alguns momentos, afetar o preço diretamente. Em outro mercado, se utiliza o princípio de que os institucionais sempre vencem. Obviamente que os institucionais também perdem quando envolve o trade. Mas devido ao poder financeiro que eles possuem, são eles sim que movimentam o mercado de forma mais significativa. Os institucionais, eles contam com profissionais de altíssima qualificação. Fundos de investimentos possuem matemáticos, estatísticos, especialistas em produtos financeiros, entre outros colaboradores de alto padrão. E no mercado de criptomoedas, há muita oportunidade para isso. Assim, esses investidores, eles entendem que vale aproveitar esse fluxo e definir a exposição de parte do seu patrimônio nesse mercado. Nós vemos, por exemplo, a exposição dos institucionais de forma clara em ações, mercado futuro e também nas criptomoedas. Para operar o Bitcoin e não ficar na contramão desses investidores, ou seja, comprar quando eles estão comprando e vender quando eles estão vendendo, é importante ficar muito atento a esses detalhes. Terceiro motivo, mas deixe o seu comentário aqui embaixo. Seu comentário é muito importante para mim, tá bom? O terceiro motivo é o aumento da busca por Bitcoin na internet. Existem várias maneiras de medir o interesse do público sobre algum assunto. Na internet existem várias maneiras. Você pode ir no Google Trends, fazer outras pesquisas, olhar as menções nas redes sociais, porque tudo isso é parte de grandes comportamentos que vão surgindo e dando volume. O Bitcoin nasceu na internet. Desde o paper do Satoshi Nakamoto, que foi o primeiro, a propagação da internet foi a força motriz do Bitcoin. Então acompanhá-la é um bom indício do que pode acontecer com essa criptomoeda. Faz sentido para você? Agora, houve uma forte busca pela palavra Bitcoin após 2013. Em dezembro de 2017, o pico de busca, coincidentemente, também foi o quê? Um dos picos do Bitcoin. Do mesmo modo que um gráfico de qualquer ativo, o gráfico procura pela palavra, teve também seus momentos de exaustão. Porém, de modo geral, o preço do Bitcoin, ao longo do tempo, subiu conforme as suas menções na internet.
O último pico foi dia 8 de novembro de 2021, quando um Bitcoin chegou a 374 mil reais. E hoje, dia 5 de dezembro de 2021, está em 269 mil. Ou seja, muitos investidores liquidaram suas contas ou parte delas e colocaram os lucros no bolso, forçando a queda no preço. Como eu disse no começo desse vídeo, olhando o gráfico da taxa do hash rate atualizado no momento em que eu gravo, parece que tudo está bem, apesar da queda recente. Isso mostra o engajamento do público e a força que ele tem sobre o preço. Mas, professor Aender, qual que é o próximo passo? Olha, é difícil prever, mas os indicativos mostram que a força de busca segue aumentando cada vez mais, gerando mais pessoas operando, investindo e entendendo sobre Bitcoin. Isso favorece essa criptomoeda e, consequentemente, vai educando o restante da população. Novamente, quanto maior a procura, maior a demanda por um ativo. Compradores buscando Bitcoin significa que esse ativo deve se valorizar. Há quem acredite que em um futuro não muito distante, um Bitcoin valerá R$1 milhão. Você faz parte dos que acreditam? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero ver, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido muito bom, espero que ele tenha sido esclarecedor. Se tiver dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários e eu aguardo você no meu próximo vídeo. Um grande abraço, gente, tudo de bom e muito importante, siga o meu Instagram, instagram.com/professoraender. Lá eu dou muito conteúdo de valor e de qualidade para investidores iniciantes. Tá combinado? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.